Bom dia, galera. Estamos voltando hoje com mais um conteúdo para vocês, certo? A gente vai começar a falar aqui sobre a nomenclatura da IUPAC. A gente vai falar o básico dela, a gente ainda não vai começar ainda com questão de nome mesmo, certo? Mas eu preciso que vocês saibam disso daqui para poder entender o que a gente vai ver para frente, ok? Então, o que acontece aqui, gente? A IUPAC é a União Internacional da Química Pura e Aplicada, ok? Eles que definiram, na realidade eles definem várias coisas em relação à química, ok? E eles definiram a questão dos nomes dos compostos orgânicos, ok? E basicamente esse nome ele é feito por três partes: por um prefixo, por um intermediário e por um sufixo. O que seria esse prefixo? Ele seria o número de carbonos que existe na cadeia, ok? O intermediário, o tipo de ligação existente na minha cadeia. E o sufixo, a função orgânica que vai pertencer este composto orgânico que a gente estiver trabalhando no momento, ok? Então, o que acontece aqui? Quando a gente fala em relação a prefixo, certo? Eu posso ter, como eu já disse a vocês, né? Uma cadeia carbônica ela pode ter infinitos carbonos. Só que, como a gente só está trabalhando para fim de estudo colégio, né? Vamos dizer assim, então a gente vai trabalhar com uma certa quantidade limitada de carbonos, ok? Então, como é que funciona essa questão do nome? Em relação ao número de carbonos, se eu tiver somente um carbono na minha cadeia, então esse prefixo vai ser met. 2, et. 3, prop. 4, but. 5, pent. 6, hex. 7, hept. 8, oct. 9, non. 10, dec. 11, um dec. A partir desse décimo carbono, né, de 10 carbonos, na realidade ele já começa a obedecer a regra do nome das figuras geométricas, certo? Por exemplo, se uma figura geométrica tem 10 lados, qual é o nome dela? Decágono, não é isso? Então tem o dec lá, ó. Aí por isso que aparece o dec aqui, ok? Se tem 15 icoságono, então vai ser icosec, ok? Só que a gente não vai trabalhar com tantos não, a gente vai trabalhar estourando aí com 12, né? Aí a figura geométrica que tem 12 lados é o dodecágono, então 12 seria dodec, ok? Então, continuando aqui. Em relação à parte intermediária, que seria, no caso, os tipos de ligações existentes na minha cadeia. Se eu só tiver cadeias saturadas, lembrando que cadeia saturada é aquela que só tem ligações simples. Então, só tem ligações simples, Em relação às insaturadas, que seriam as ligações duplas ou triplas, eu posso ter uma ligação dupla, então vai ser en. Duas ligações duplas, di-en. Três ligações duplas, tri-en. Se for 4, tetra-en. Se for 5, penta-en, ok? Se eu tiver uma ligação tripla, in, duas triplas, di-in, três triplas, tri-in. Então, o que vocês podem observar? Que o di, ele me lembra que são duas. E que o tri, três, ok? Se eu tiver uma ligação dupla e uma tripla ao mesmo tempo na cadeia, então ele vai receber o en, que é da dupla,
e o in, que é da tripla. Então vai ficar enin, ok? E o sufixo, né, que é a última parte do nome, ele vai pertencer à função orgânica que eu estiver trabalhando no momento, ok? Aqui tem alguns exemplos. Eu tenho os hidrocarbonetos, que a terminação dele vai ser O. O álcool, que a terminação é OL. O aldeído, que a terminação é AL. Acetona, que a terminação é ONA. O ácido carboxílico, que a terminação é OICO. É claro que tem outras funções orgânicas, certo? Que a gente vai estar aprendendo. E aí eu vou passando para vocês conforme a gente for trabalhando, ok? Nesse primeiro momento, a gente vai estar trabalhando somente com hidrocarbonetos, ok? O que seria hidrocarboneto? Só vai ter carbono e hidrogênio na ligação, ok? Então, como é que vai funcionar essa questão dos hidrocarbonetos? Os hidrocarbonetos, eles foram divididos em grupos, ok? Primeiro grupo seria alcanos ou parafinas, certo? Então, o que acontece aqui? Aqui está dizendo o que significa. O termo parafinas vem do latim parum, que é pequena, mais affinis, que seria afinidade, certo? Significando, então, pouco reativas, certo? As parafinas, elas são utilizadas para fazer velas e também para ser passado também em cascos de prancha de surf, para poder deslizar sobre a água, ok? Continuando aqui. Por que tem o nome alcano? Vamos lembrar aqui o que significa cada parte desse nome. O alk, aqui, gente, certo? Ele me lembra lá, quando a gente viu classificações de carbono, que a gente viu cadeias alifáticas, certo? Que são cadeias o quê? Abertas. Então, alk, cadeia aberta. Então, põe aqui, ó, aberta. Ok? O que significa o an? Ligações simples. E o O, que é um hidrocarboneto. Vocês lembram lá que anteriormente eu peguei e mostrei para vocês na figura que sempre que for um hidrocarboneto, a terminação é O. Então, AL, cadeia aberta. AN, só tem ligações simples. E O, hidrocarboneto, só vai ter carbono e hidrogênio. Ok? Esses alcanos, eles podem ser mostrados para vocês em relação às espécies carbônicas de duas formas diferentes. Na realidade, três. A primeira que seria uma fórmula molecular. A segunda, vou mostrar aqui embaixo para vocês. A primeira seria essa fórmula molecular. E a segunda seria essa fórmula estrutural. A terceira seria aquela fórmula simplificada, que é aquela que a gente troca os carbonos e coloca os palitinhos, ok? Então, o que acontece aqui? Eu tenho aqui uma forma molecular. Todo hidrocarboneto, ele obedece uma regrinha matemática, ok? Ela está aqui, gente, ó. CnH2n mais 2. Vou colocar aqui, ó. CnH2n mais 2. Significa que o número de hidrogênio vai ser o dobro do número de carbonos adicionado mais 2. Dessa forma, o que acontece aqui? Se o número de carbonos for 5, o número de hidrogênio vai ser o dobro. Qual é o dobro? 10. Mais 2, 12. Então, essa daqui vai ser a fórmula desse hidrocarboneto. Se eu tenho C6, vai ficar o quê?
O dobro, 12 mais 2, 14. Essa daqui já vai ser outro alcano, ok? Vejam aqui como ele pode ser representado, certo? Digamos que eu tenho aqui C3H, qual vai ser o número de hidrogênios? 3 vezes 2, 6. 6 mais 2, 8. É o dobro mais 2. Essa é a fórmula molecular. Como é que ficaria a fórmula estrutural? A estrutural seria o quê? 3 carbonos, então 1, 2, 3. Só tem ligações o quê, gente? Simples. Porque é um alcano. Ligações simples. E agora eu vou complementar a cadeia com os hidrogênios. Aqui só tem uma ligação. Então, quantos hidrogênios? 3. Isso aqui eu já ensinei a vocês. Aqui tem 2 ligações. Então, quantos hidrogênios? 2. Aqui tem uma ligação. Quantos hidrogênios? 3. Então, pode ser representado desta forma aqui. Ou pode ser representado pela fórmula simplificada, certo? 1, 2, 3, então eu faço 1, 2. Gente, na hora de colocar os palitinhos, sempre um a menos da quantidade de carbonos. Por quê? Porque aí vai ficar os 3, ó. 1, 2, 3. Nesse caso aqui, não precisa colocar os hidrogênios, mas você vai ter que colocar as ligações. Como só são ligações simples, então morre aqui, do jeito que está aqui, ok? Outra coisinha também que eu preciso que vocês saibam. Eu ensinei a vocês a fazer... A fazer quando eu tenho o número de carbonos, né? Então, por exemplo, se eu tenho C4, o número de hidrogênios vai ser o quê? O dobro de 4 mais 2. Qual é o dobro de 4? 8 mais 2, 10. Ok? Ah, João, mas e quando eu tiver o número de hidrogênios? Como é que eu vou saber o número de carbonos? Então, você vai fazer a operação inversa. Pensa comigo. Primeiro você dobra e depois você adiciona 2. Não é assim que a gente faz? Quando eu tenho o número de carbonos? Então, no número de hidrogênios vai ser o oposto. Primeiro eu vou tirar esses 2, certo? Que é a operação inversa da adição. E depois eu vou fazer o quê? Se aqui eu estou dobrando, aqui eu vou fazer o quê? Dividir por 2, ok? Então, se aqui é 14, 14 tira 2, fica 7. Mentira. 14 tira 2, fica 12. 12 dividido por 2 dá 6. Então, essa daqui é a quantidade de carbonos. Vamos fazer outra vez? Tenho C, eu tenho H, 22. Ok? Aí aqui, 22. Tiro 2, fica 20. 20 dividido por 2 vai dar 10. Então, prontinho. Ok? Então, vamos lá. Vou colocando aqui no cantinho. Alcano. Ok? Que foi o primeiro que a gente viu aqui. Ele tem a fórmula CN H2N mais 2. Ok? Continuando aí. Depois dos alcanos, a gente vai para a nossa próxima sequência. Alcenos. Ok? Deixa eu colocar aqui o nome. Alcenos. Eu posso ter alcenos, alcinos, né? Só que falar só sobre os alcenos. Em relação aos alcenos, eles têm os nomes de alquenos, alcenos, algenos ou olefinas, certo? Então vamos lá para a definição do nome. Al significa o que, gente? Alifática, cadeia aberta.
En significa o quê? Ligações duplas. Não é isso? E O, hidrocarboneto. Então, o que acontece aqui, gente? Em relação aos alcenos, eu vou ter cadeia aberta mais uma ligação dupla, ok? Por que uma ligação dupla? Porque o en significa ligação dupla, ok? E só uma, se for duas seria de en, lembram? E terminação só com carbonos e hidrogênios para ter a terminação O, ok? Então, o que acontece aqui? Vou mostrar para vocês aqui. Vamos lá. Aqui eu tenho uma fórmula orgânica, C2H4. Vocês podem ver aqui, ó, que ele só aparece uma ligação dupla, ok? Ó, uma ligação dupla, o restante é tudo ligações simples. Tudo bem? Os alcenos, eles também têm uma fórmula, ok? Aqui a fórmula dele. CnH2n. Então, CnH2n. Tudo ok? Esse caso ele é bem mais simples do que o alcano, porque aqui significa que o número de hidrogênios vai ser somente o dobro do número de carbonos. Se eu tenho C2, o número do meu H vai ser o dobro. Qual é o dobro de 2? 4. Então, o número de H, 4. Se eu tenho C3, o número de H vai ser o dobro. Qual é o dobro de 3? 6. Acabou a história, ok? Ah, e se eu tiver o número de hidrogênios? Então, tem aqui H8. Vamos saber o número de C. Se aqui é 8, e eu sei que o número de hidrogênios é o dobro do número de carbonos, então só eu dividir por 2. Então, 8 dividido por 2, 4, ok? Como ficaria uma estrutura orgânica? Vamos fazer aqui, ó. Eu tenho esse daqui, ó, C4H8. Se eu fosse fazer em relação à fórmula estrutural. Então, né, 4 carbonos. 1, 2, 3, 4. Se é alceno, tem uma ligação dupla. Então, eu escolho qualquer um desses aqui e jogo uma dupla. Agora, eu tenho que me lembrar que só pode ter uma ligação dupla, ok? E o restante vai ser complementado com hidrogênios, ok? Aqui tem duas ligações, então 2 hidrogênios. Aqui vai ser ligações simples, não é isso? Porque só pode ter uma dupla. E aí o que acontece? 1, 2, 3, vai entrar um hidrogênio. 1, 2, então entra 2 hidrogênios. Só tem um, entra 3 hidrogênios. Ok? E a fórmula simplificada vai ser o quê? Não são 4 carbonos, então eu vou contar quantos palitinhos no zigue-zague? 3. Então, 1, 2, 3. Pode ver aqui que vai ficar 1, 2, 3, 4. Ok? E aí escolho um dos cantos aí e coloco uma ligação dupla. Ok? Pronto. E vamos falar agora sobre os alcinos. Lembrando que eu tenho que colocar aqui na minha folhinha. Eu coloquei já os alcanos. Alceno vai ser CnH2n. Ok? Vamos falar agora sobre os alcinos. Aqui, ó. Alcinos ou alquinos, ok? O que seria alquinos ou alcinos? Vamos lá. O al significa o quê? Cadeia aberta, ok? O in
significa o quê? Uma ligação tripla. E o O, hidrocarboneto. Então, só tem carbono e hidrogênio na ligação, ok? Então, vamos lá. Vamos pensar aqui. A minha cadeia é aberta e tem uma ligação tripla. Esse é o principal da coisa, certo? Em relação aos alcinos, eu tenho outra fórmula. Tá aqui, ó. Fórmula CnH2n menos 2. Então, coloca aqui, ó. Alcinos. CnH2n menos 2. Significa que em relação aos alcinos, o número de hidrogênio vai ser o dobro do número de carbonos menos 2 unidades, ok? Então, ó, tomar cuidado. Se estiver somando, vai ser alcano. Se for somente o dobro, é alceno. Se for o dobro menos 2, ele vai ser alcino, ok? Então, vamos lá brincar em relação à fórmula. Se eu tenho C5 e eu digo que a substância tem que ser um alcino, então, eu vou pensar, qual é o dobro de 5? 10. 10 tira 2, fica 8. Então, vai ser C5H8. Ok? Se eu tenho C9, então, H, qual é o dobro de 9? 18. 18 tira 2, vai ficar 16. Ok? Pronto. E se eu tiver o número de hidrogênios, H20, por exemplo, qual é o número de carbonos? Eu vou fazer o quê? Lembra que eu tenho que fazer a operação inversa, e aqui eu faço o quê? Dobro e tiro 2, não é isso? Então, quando eu tiver o número de hidrogênios, eu vou fazer o oposto de tirar 2, que é o quê? Adicionar 2. Então, 20 mais 2, 22. Depois, se eu dobrei, eu vou dividir. Então, 22 dividido por 2 vai dar 11. Ok? Então, quando tem um número de hidrogênios, você adiciona 2 e subtrai 2. Ok? Então, vamos pegar aqui C4H, o dobro é 8. 8 tira 2, 6. Como é que ficaria essa fórmula estrutural? Quantos carbonos? 4. Então, 1, 2, 3, 4. 4 carbonos. Tem que ter uma ligação tripla. Então, escolho qualquer canto e boto a minha ligação tripla. Ok? E depois complemento aqui com as ligações simples. E aí eu vou lá. Isso aqui tem uma ligação. Então, 2, 3, 4. Aqui, 1, 2, 3, 4, acabou. Aqui, 1, 2, 3, 4, acabou. Aqui, 1, então 2, 3, 4. Pode ficar dessa forma, você pode ver que ficou C4H6. Pode ficar dessa forma, ou pode ficar pela fórmula simplificada. Né? 4, se é 4, eu vou contar 3. Então, 1, 2, 3. E aí vou escolher um dos cantos e vou colocar a minha ligação tripla. Ok? Vamos falar agora sobre alcadienos ou dienos. Como a gente tinha visto lá na primeira tabelinha que eu passei para vocês, o al, cadeia aberta, ok? O di, duas em ligações duplas. Então, cadeia aberta com duas ligações duplas. Essa é o conceito de alcadienos ou dienos. São hidrocarbonetos alifáticos abertos, insaturados, porque tem ligações duplas ou triplas, nesse caso, por duas ligações duplas, ok? Então, o que acontece aí?
ele pode ser representado dessa forma aqui, ó. Tá vendo as duas ligações duplas? Ou pela forma simplificada, também apresentando as duas ligações duplas, certo? Em relação àquela formulazinha da fórmula estrutural, ele também tem a dele. O que que acontece aqui, ó? A fórmula é CnH2n menos 2. Vou colocar aqui, ó. Alcadienos. CnH2n menos 2. Certo? Se vocês observarem, ele tem a mesma fórmula dos alcinos, certo? Então, se ele tem a mesma fórmula, significa que o que vai diferenciar um do outro seria a cadeia escrita, certo? Seria a fórmula estrutural, ok? Aqui eu trouxe para vocês, tem um exemplo aqui, ó, a fórmula C3H4, certo? Se fosse um alcino, teria uma ligação tripla. Se fosse um dieno, teria duas ligações duplas, ok? Então, se ele tem a mesma fórmula dos alcinos, então ele vai obedecer a mesma regra, o mesmo cálculo dos alcinos, ok? Não tem diferença alguma. A diferença entre um alcino e um alcadieno estaria na sua fórmula estrutural, porque o alcino tem uma ligação simples, o dieno tem duas ligações duplas, ok?